Seção 4ª. Da decisão. Artigo 223. Encerrada a fase probatória e apreciada a defesa do servidor, a comissão elaborará relatório minucioso, resumindo as peças e os fatos principais dos autos, mencionando-se as provas, em que se baseou, para formar a sua convicção. Parágrafo 1º. Através do relatório, a comissão processante exprime seu convencimento e conclusão sobre a culpabilidade ou inocência do servidor e sobre sua responsabilidade, fornecendo elementos para um julgamento final coerente. Parágrafo 2º. Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes, se houverem, assinalando a penalidade que deverá ser imposta ao mesmo. Artigo 224. O relatório tem 3 pontos básicos. Inciso 1º. Do indiciamento. Quando a comissão discorrerá sobre todos os tópicos da denúncia, ou seja, indicando o regime jurídico e a legislação que rege o indiciado, bem como os dispositivos legais que teriam sido infringidos pelo acusado. Inciso 2º. Da defesa. Quando a comissão analisará todos os pontos acusatórios, as alegações da defesa, os depoimentos, as provas e tudo, mais que constar da instrução do processo administrativo disciplinar, analisando as coerências ou divergências existentes. Inciso 3º. Da conclusão. Onde a comissão relatará sua opinião sobre a situação do acusado, opinando pela absolvição, ou não, sugerindo a pena a ser aplicada, apresentando o embasamento legal. Artigo 225. O processo administrativo disciplinar, com o relatório final conclusivo da comissão processante, que será remetido ao corregedor municipal, para julgamento. Seção 5ª. Do julgamento. Artigo 226. O julgamento do processo administrativo disciplinar terá fundamento nas provas dos autos, que estarão descritas no relatório da comissão. Parágrafo único. Se a falta cometida ensejar, além da punição administrativa, uma ação criminal ou civil, os autos serão remetidos ao Ministério Público, para que seja instaurada a competente ação. Artigo 227. No prazo de 20 dias, contados do recebimento do processo administrativo disciplinar, a autoridade julgadora proferirá sua decisão. Parágrafo 1º. Se a penalidade exceder a alçada da autoridade instauradora do processo, o processo será encaminhado à autoridade competente, que decidirá em igual prazo. Parágrafo 2º. Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para a imposição da pena mais grave. Parágrafo 3º. Se a penalidade prevista for de demissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade, o julgamento caberá às autoridades, de que trata o inciso 1º, do artigo 190. Parágrafo 4º. Reconhecida, pela Corregedoria, a inocência do servidor, a autoridade instauradora do processo determinará o seu arquivamento, salvo se flagrantemente contrária à prova dos autos. Artigo 228. Caberá ao corregedor do município decidir o processo administrativo, baseando-se nas provas existentes nos autos, devendo acolher ou não o relatório apresentado pela comissão disciplinar de forma motivada. Parágrafo único. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, o corregedor municipal poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade. Artigo 229. Verificada a existência de vício insanável, o corregedor municipal declarará a nulidade total ou parcial do processo administrativo disciplinar e ordenará a constituição de outra comissão para a instauração de novo processo. Parágrafo 1º. O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo.
Parágrafo 2º. A autoridade julgadora que der causa à prescrição será responsabilizada nos termos desta lei. Artigo 230. Extinta a punibilidade pela prescrição, o corregedor municipal determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. Artigo 231. Quando a infração estiver capitulada como crime, o processo disciplinar será remetido ao Ministério Público para instauração de ação penal, ficando trasladado na repartição. Artigo 232. O servidor, que responder a processo disciplinar, só poderá ser exonerado a pedido, ou aposentado voluntariamente, após a conclusão do processo, e o cumprimento da penalidade, caso aplicada, vedada qualquer movimentação profissional. Artigo 233. Será assegurado transporte e diárias. Inciso 1º. Ao servidor convocado para prestar depoimento fora da sede de sua repartição, na condição de testemunha, denunciado ou indiciado. Inciso 2º. Os membros da comissão processante, e ao secretário, quando obrigados a se deslocarem da sede de seus trabalhos para a realização de missão essencial ao esclarecimento dos fatos.